Kwacha! 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 Viva o 13 de março de 1966! Viva o 13 de março de 2021! Viva a UNITA! Viva Angola! Viva a população do IJE! Muito obrigado a todos! Caro vice-presidente Simão Dembo, senhores secretário-geral e secretário-geral adjunto, prezado secretário provincial do IJE, Simão Félix, dignos membros da direção da UNITA, membros do Comitê Permanente e da Comissão Política do Partido, povo do IJE, Kiambotekeno! Kiambotekeno! Angolanas e angolanos, estamos hoje aqui na província do IJE, na sua capital, para convosco celebrarmos os 55 anos da fundação do nosso partido, a UNITA. Mas antes de mais nada, eu quero, em nome da delegação que me acompanha, em nome da direção da UNITA, agradecer de forma muito sincera a toda a população do IJE, a todos vós aqui presentes, a extraordinária recepção que nos foi proporcionada pela população desta província e desta cidade no dia em que nós aqui chegamos. Muito obrigado a todos. Agradeço também pelas várias manifestações de simpatia e de amizade que ao longo da via porque passamos, fomos encontrando muita população que nos foram saudando e animando o percurso, e muito em especial esta quadra para todos os militantes e membros da UNITA. A grandiosa recepção de que fomos alvo à chegada, repetida ontem e visível mesmo aqui neste ato, transmitiu-nos um sinal muito claro de que a população do IJE está consciente da realidade e dos desafios do país. A população do IJE mostrou maturidade e demonstrou que está pronta para os desafios. Muito obrigado pela mensagem clara e espontânea que nos foi transmitida, muito em particular pelos milhares de jovens, principalmente os jovens que representam a maioria dos aqui presentes. Obrigado a todos vós. Quem escolhe é o povo, e o povo deu um sinal claro da sua escolha. E a escolha do povo deve ser sempre respeitada. O sinal aqui deixado dá-nos força e transmite esperança ao país no seu todo. Também noutras províncias do nosso país, o povo tem sofrido imenso a crise económica e a crise social. O aumento da pobreza, a exclusão social, o desemprego, principalmente para os mais jovens. E o país todo tem demonstrado a sua enorme decepção pelas muitas promessas feitas pelos governantes e pelo seu partido, nunca realizadas. Neste 13 de março de 2021, a UNITA vê confirmada a validade da sua luta. Nestes 55 anos dedicados a Angola e aos angolanos, testemunhamos o abraçar das nossas reivindicações pelo povo e pela sociedade em geral. É o indicador
de que as razões da nossa luta eram justas e continuam todas válidas até hoje. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Neste dia 13 de março, rendemos homenagem ao presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que atesta de um grupo de patriotas heroicos fundou a UNITA, quando já existiam outros movimentos de libertação em Angola. A entrada em cena da UNITA em 1966 correspondeu a uma nova visão sobre a condução do combate libertador contra o regime colonial português. Era necessário que surgisse um novo movimento de libertação, que assumisse uma diferente filosofia de luta e adotasse princípios firmes consentando-nos à realidade política e social do nosso país. O nosso partido nasceu como um movimento revolucionário de massas, criado por um grupo de jovens patriotas que se constituíram no movimento dos conjurados do 13 de março. Contar essencialmente com as suas próprias forças a direção no interior do país, junto das massas do povo e dos soldados, foram alguns dos princípios adaptados que distinguiram a UNITA de outros movimentos que já existiam. A interpretação prática destes princípios tornou a UNITA capaz de lutar e sobreviver na luta de circunstâncias adversas, sem ajuda externa das grandes potências de então. É importante partilhar com todos os presentes, principalmente com a juventude, a visão estratégica do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que é permanente e continua atual no nosso tempo. Ao fundar a UNITA, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi definiu e apresentou o projeto de Moangai, constituído por 5 princípios, que para a nossa felicidade são também hoje pilares do Estado democrático de direito plasmados na Constituição da República de Angola. São eles: liberdade e independência total para os homens e para a pátria-mãe. Democracia assegurada pelo voto do povo, através de vários partidos políticos. Já naquele tempo, a UNITA apresentava esta abertura para a democracia e para a pluralidade. Soberania expressa e impregnada na vontade do povo de ter amigos e aliados, mas primando sempre pelos interesses dos angolanos. Igualdade de todos os angolanos na pátria do seu nascimento. Hoje ainda não temos adquirido esta realidade, infelizmente. Não temos a igualdade de todos. Na busca de soluções económicas, priorizar o campo para beneficiar a cidade. Estes grandes ideais do projeto de Moangai conformam hoje o ordenamento jurídico angolano e são atuais, constituindo, portanto, um farol da política da UNITA para tornar Angola um país próspero, desenvolvido e um país bom para se viver. A UNITA abraçou valores políticos relevantes, que são o patriotismo, a democracia, o respeito pelos direitos humanos, a liberdade, a justiça social, a solidariedade, a integridade, a dignidade e a subordinação da política à ética. Tudo valores que hoje são profundamente atuais e que infelizmente estão em desuso no país que nós temos e que é urgente recuperar para termos também um país melhor de todos. Para todos. No tempo e no espaço. A UNITA é forte. No tempo e no espaço. A UNITA é forte. Unidos venceremos. A celebração do 50º aniversário da fundação da UNITA representa, portanto, um olhar profundo sobre a história dos movimentos de libertação. Numa altura em que se torna imperioso partilhar os factos com as novas gerações, que agora constituem a massa de militantes, simpatizantes e amigos, na sua maioria jovens, nascidos até muitos entre 91 e 2002,
marcos importantes da história do nosso país, estas duas datas. É oportuno chamar hoje aqui o nome do mais velho José Samuel Shiwale, um dos cofundadores da UNITA. Ele esteve ao lado do presidente Savimbi, esteve na China e foi um dos 13 conjurados. O mais velho Shiwale não está conosco, como alguns outros mais velhos, por consequência da pandemia. Mas ainda esta manhã fez por telefonar e deixar um abraço muito caloroso a todos os aqui presentes e ao povo do IJE, ao povo de Angola. Tal como o mais velho Shiwale, posso citar aqui o mais velho Ernesto Mulato, natural desta província, que também não está pela mesma razão. E estão vivos, foram presentes na fundação da UNITA. Alguns já não estão conosco, mas não nos fica nada mal revisitarmos a história. E citar aqui, no ato da fundação da UNITA, o nome de Tony da Costa Fernandes, o nome de Miguel Zaupuna, por exemplo. São nomes de mais velhos que estão ainda vivos e que foram testemunhos da nossa história. Este 13 de março está a ser comemorado com o ato central no IJE, mas em todas as sedes provinciais do nosso país há uma comemoração idêntica. Em muitos países onde há comunidades angolanas há uma comemoração idêntica. Importa daqui estender um abraço às gerações que acompanharam e fizeram deste partido o instrumento de serviço a Angola e aos angolanos. Citarei aqui o nome do mais velho Vicente Vihemba, o nome do mais velho Antonino Chiulo, Benício Sissolucombe, o mais velho César Muzuri, o mais velho Chusululo, o mais velho Mário Chilulo, o mais velho Daniel Nunes, que está no Lupitanga, a tia Isalina Cauina, a tia Catarina Ululi, a tia Salomé Pólua, o mais velho Liuma, a mais velha Maria do Rosário Mutungo, o Dr. João Vaiakeni, a tia Judite Pena, entre tantos e tantos outros que eu poderia aqui ter citado. Foi graças ao trabalho empenhado destes heroicos combatentes que a UNITA marcou pontos na luta pela libertação de Angola. Começando por Caçamba, com o ataque ao quartel das tropas portuguesas, e depois em Teixeira de Sousa no dia 25 de dezembro de 1966. A participação da UNITA deu outro alento ao combate libertador, porque os dirigentes estavam no interior do país, misturados com o povo e junto dos soldados, experimentando o mesmo sacrifício e as mesmas dores. É assim que se faz a diferença, junto do povo. Quando surgiu o 25 de abril de 1974, a UNITA, que tinha sua direção no interior do país, foi o primeiro movimento a iniciar contactos para a cessação das hostilidades com as Forças Armadas Portuguesas. A UNITA foi determinante nos finais dos anos 74 e início de 75, na aproximação entre os movimentos de libertação, FNLA, MPLA e a própria UNITA. Este foi o primeiro passo que permitiu a ocorrência de negociações entre os movimentos de libertação de Angola e as autoridades de então. Conseguido o Acordo de Alvor, em que a FNLA, o MPLA e a UNITA foram reconhecidos como representantes legítimos do povo angolano, ocorrido em 1975, os grandes princípios que levariam a Angola a uma transição airosa não foram respeitados por uma das partes influenciada por interesses estranhos ao nosso país. É importante lembrar, porque estão muitos jovens aqui presentes e um povo que não conhece a sua história é obrigado a repeti-la.
Angola não quer repetir a história de 1975 e dos anos que se seguiram à independência. O país ficou atrasado no seu desenvolvimento. O país ficou destruído. Inconformada com a presença em Angola de forças estrangeiras, a UNITA, sob a liderança do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, conduziu uma resistência popular generalizada, através da qual insistentemente foi procurando o diálogo com vista ao alcance da liberdade, da paz e da reconciliação nacional e a construção do Estado democrático e de direito. Foram necessários muitos anos de sacrifício para que estes objetivos fossem alcançados. Nesse processo todo, temos de dizer que Bicesse foi um importante marco histórico. Foi lá que, depois de uma guerra sem solução militar, a UNITA e o MPLA tiveram que se sentar à mesa de negociações e discutir o fim do conflito armado e lançar bases para a implementação do Estado Democrático e de Direito que temos hoje consagrado na Constituição da República de Angola. Consagrado no papel, mas infelizmente não respeitado. Acabou nessa altura o monopartidarismo. Angola entrou numa nova era, na era da democracia e da economia do mercado. Mas vale a pena lembrar aqui que estas conquistas devem-se fundamentalmente às lutas da UNITA. Prezados compatriotas, é com incontido orgulho que afirmamos aqui que a UNITA completa neste dia 13 de março 55 anos de existência e é corresponsável pela assunção da paz, da pluralidade que temos conquistado para este país. O princípio democrático de eleições foi conquistado nos acordos de Bicesse e tivemos desde então eleições em 92, em 2008, em 2012 e em 2017. É bom lembrar que em 1992 e em 2008 os angolanos tiveram a oportunidade de eleger o Presidente da República e os deputados, mas depois andamos para trás. Em 2010 foi imposto aos angolanos um modelo estranho de eleição, em que o Presidente da República passou a ser eleito na mesma lista de deputados e não é sujeito a uma segunda eleição entre pares. Os angolanos têm o direito de eleger diretamente o seu Presidente da República, para que este, no exercício das suas funções, se sinta responsabilizado pelo voto dos eleitores e aprenda a responder por ele. Viva a paz! Viva a reconciliação nacional! No tempo e no espaço! A UNITA é forte. No tempo e no espaço! O Presidente da República de Angola não pode esconder-se numa lista de deputados. É preciso mudar esta questão. Este é um desafio que a UNITA assume, de trabalhar com as forças vivas da sociedade civil para que a reforma do Estado que o nosso partido defende, os angolanos voltem a ter o direito de eleger o seu Presidente da República. Outro desafio para o qual chamamos a vossa atenção tem a ver com a Comissão Nacional Eleitoral. No seu formato atual, com uma maioria de representantes pertencentes a um partido político, a administração eleitoral tem estado ao serviço do partido desta maioria de representantes e a administração eleitoral tem fugido à livre eleição e à transparência do voto. Acrescido hoje ao facto
de que o juiz colocado na direção da Comissão Nacional Eleitoral não tem idoneidade moral e ética para dirigir uma instituição de gestão tão importante dos processos eleitorais, onde se requer imparcialidade e compromisso com o interesse nacional e com a estabilidade. Prezados compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, com os acordos de Bicesse, os angolanos conquistaram ainda a democracia participativa, aquela que se concretiza através do poder local autárquico. Como todos devem saber, aqui na nossa região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e nos países também de expressão portuguesa, Angola é o único país que não realiza eleições autárquicas. É inacreditável e é uma vergonha. As eleições autárquicas estavam previstas nos diferentes documentos normativos do país desde 1975. Mas o partido no poder não consegue reunir coragem para as realizar. Havia o compromisso de serem realizadas em 2020. Foram realizadas eleições autárquicas em 2020? Foram. E por quê? Por quê? Por medo, por falta de vontade política de quem nos governa. E tem medo de quem? De quem é que nos governa? Tem medo? Tem medo do povo. Tem medo do voto do povo. A Assembleia Nacional também tem as suas responsabilidades por este atraso da realização das eleições autárquicas. Mas não é apenas a Assembleia Nacional a única responsável. O principal responsável é o titular do poder político, habituado a controlar tudo e todos, que não quer partilhar o seu poder com o povo. Entretanto, o Sr. Presidente da República apresentou recentemente uma proposta de revisão da Constituição da República sem ter auscultado a sociedade e preferiu fazê-lo fora da casa mais indicada e que representa todo o espaço nacional, a Assembleia Nacional. Deixou de fora as maiores exigências da sociedade em geral e pelo procedimento que teve, pelo atraso com que o fez, em fase de pré-campanha eleitoral, vislumbram-se motivações de interesse partidário, o que nós muito lamentamos. Vivemos tempos de inexistência de diálogo institucional. Nunca como hoje, as instituições vocacionadas para o garante da democracia deixaram de funcionar. O mais visível dos escândalos prende-se com a censura extrema e as tesouradas nos conteúdos dos órgãos de comunicação social públicos. Estes órgãos de comunicação social públicos atuam como se fossem propriedade do partido do regime, a quem é atribuído todo o tempo, todo o espaço, e a quem a UNITA encontra apenas exclusão e tesouradas dos seus atos. E isto representa um crime de violação às leis e um crime de violação à Constituição. A posição da UNITA é de que o poder local autárquico, baseado no exercício do poder pelos próprios cidadãos, é muito importante. O poder local autárquico vem beneficiar a vida de toda a gente. Vai fazer com que os cidadãos do Ije, do Negage, do Quimbele, do Songo, do Maquela do Zombo, dos Boengas, de Milunga e do Bembe, entre outras, se governem a si próprios, através da eleição do Presidente da Câmara, alguém que conheçam bem e alguém em quem confiem, a quem responsabilizam a materialização dos programas aprovados na Assembleia Municipal, por vereadores eleitos pelo povo e que trabalhem em prol do desenvolvimento das suas comunidades, trabalhem em prol do desenvolvimento do angolano e do bem-estar da vida do angolano. Acabarão, quando tal acontecer, os tempos em que a solução dos problemas das ravinas tenha que vir de Luanda.
Luanda não pode continuar a ser o centro de todas as decisões, de todos os problemas. Não pode. Hoje, se Macocola tem um problema, tem que esperar a decisão que vem de Luanda. É por isso que o problema não tem solução. Demora tempo infinito a ser resolvido, porque Luanda está muito distante. Portanto, meus irmãos, temos de trabalhar juntos para que sejam criadas as condições para o desenvolvimento das comunidades locais. A UNITA é certamente a solução segura dos interesses do nosso povo. E o MPLA deu mostras da sua incapacidade durante 45 anos em que se encontra na governação sozinho. A província do Ije, a província onde nós nos encontramos, é muito rica de gente trabalhadora e heroica. Muito rica. Mas é também rica de riquezas minerais, de terras fabulosas para a produção agrícola e para a pecuária. O café, a mandioca, o amendoim e muito mais. As montanhas, os planaltos e os vales, a rede hidrográfica, os rios fazem do Ije uma terra cheia de potencialidades. Uma terra com todas as condições para resolver os problemas do seu povo e das suas comunidades. Foi esse potencial que o Ije tem que fez com que no tempo colonial os portugueses tivessem construído a cidade que então se chamava Carmona e que hoje se chama o Ije, e que todos esses prédios que se veem por aqui foram construídos no tempo colonial, porque não há grandes alterações do ambiente. É uma pena. Nós passamos pela via para chegar aqui e encontramos pelos municípios onde andamos e pelo que escutamos das comunidades uma expressão de sofrimento e de pobreza extrema, inaceitáveis. Ouvidas as populações, estas clamam por empregos, especialmente para os mais jovens. Exigem saneamento urbano, pedem água nas torneiras, que não atinge nem sequer os bairros periféricos da cidade. As populações com que nós fomos dialogando reclamam a grande demora na aquisição do bilhete de identidade, um documento importante. As populações pedem estradas secundárias e terciárias que sirvam às comunas. Falam dos desajustes salariais na função pública. Os estudantes reclamam dos aumentos das taxas para efetuarem os exames de recurso. Os professores reclamam dos sucessivos descontos sem qualquer esclarecimento. É preciso mudar esta realidade. É preciso incentivar e estimular a produção do campo para que o comércio informal não seja a única fonte de subsistência das famílias. O Ije tem um potencial turístico invejável que não pode, ou que pode, direi melhor, atrair investimento privado nacional e estrangeiro, que com políticas patrióticas podem se refletir na melhoria da vida das populações locais. Nós temos que voltar a ter um Ije, a produção do café à escala maior, apoiada em ligações aos centros de distribuição e de consumo. As lamentações dos produtores sobre as dificuldades que enfrentam refletem a ausência da governação. A guerra, que terminou há quase 20 anos, não pode justificar tudo.
o investimento exclusivamente no litoral aprofundou as assimetrias regionais e a província do Ije é também vítima dessa realidade. As potencialidades económicas têm atraído empresários para o Ije, alguns dos quais dedicados à exploração da madeira. Temos de manifestar a nossa preocupação face às consequências dessa exploração desenfreada da madeira, que ofende sobremaneira o ambiente, com prejuízo para as gerações vindouras. O lucro fácil não deve ofuscar a necessidade da preservação da natureza, vital à sobrevivência da espécie humana. As províncias do Ije, Cabinda e Mochico, entre outras, correm sérios riscos de virem enfrentar num futuro breve problemas ambientais com consequências gravíssimas, se o governo não adotar medidas de proteção que salvaguardem o ecossistema terrestre do nosso país. Tem de haver proteção do ambiente. A nossa madeira está a ser explorada por alguns empresários que não respeitam os equilíbrios, e isto tem que terminar. O país tem enormes desafios que não foram superados em 45 anos de governação do MPLA. Porque tudo está colocado em Luanda, e mesmo em Luanda, infelizmente, também falta tudo. Esta visão de tudo centralizar tem custado a vida de muitos angolanos. Se um hospital central não está em condições de prestar socorro aos doentes, como é que o poderão estar os hospitais municipais? Existe de facto um problema de gestão que só se resolve tirando o MPLA do poder através do voto. Esta é a ocasião especial para reafirmar a firme determinação do nosso partido para continuar a lutar e conquistar o poder político para a realização do angolano, cuja dignidade, liberdade e bem-estar estiveram na base da criação da UNITA pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi em 1966. A história de Angola está repleta de feitos gloriosos da participação da UNITA na afirmação de Angola, da conquista da paz e da luta pela reconciliação nacional. Mais do que nunca, é chegado o momento de assumir os destinos de Angola e dos angolanos. Temos o nosso instrumento político que nos legou o Dr. Savimbi, a UNITA, que sobreviveu ao desaparecimento físico do seu líder, quando muitos vaticinavam o seu fim. Nos 19 anos passados depois da morte em combate do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, a UNITA estabeleceu a sua base social e relações fecundas com as populações em todo o país, de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau. Hoje é cada vez mais expressivo o apoio dos angolanos à UNITA. A presença massiva das mamãs, dos papás, especialmente dos jovens, é a demonstração de que a UNITA é a escolha da maioria dos angolanos. Queremos, assim, agradecer esse apoio manifestado e dizer que cada um de vós deve ser um potencial mobilizador para a mudança do regime em 2022. O MPLA está há 45 anos no poder e destes quase 20 anos passados em tempo de paz. Foi neste período de paz que os governantes mais roubaram e mais desviaram para benefício próprio o dinheiro que devia servir para gerar empregos para jovens, dinheiro para construir mais escolas,
mais hospitais com medicamentos e médicos bem preparados e termos mais professores qualificados nas nossas escolas. Foi neste espaço de tempo de paz que os governantes esbanjaram bilhões de dólares para enriquecer familiares e amigos. Esse partido e os seus governantes já não merecem a confiança do povo angolano. Vocês podem confiar em quem vos roubou os sonhos? Não. As promessas que o presidente João Lourenço fez aqui no IGE foram cumpridas? Também a Califórnia de Benguela foi construída? Meus compatriotas, este é o momento da UNITA. Precisamos de trabalhar unidos naquilo que faz a UNITA ganhar as próximas eleições de 2022. É preciso mobilizar as populações nas aldeias, nos bairros, nos gabinetes, nas escolas, nas faculdades, nos mercados, nas fazendas, convencer as pessoas para votarem na UNITA. Porque a UNITA não vos deixará ficar mal. Vamos votar na UNITA e aprender a controlar o nosso voto para que gere mudança, a mudança que nós todos almejamos. Mudança, 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 mudança. Companheiros, eu sei que não está fácil esta vossa coragem de resistir ao sol, que está forte. Não está fácil, mas vamos terminar daqui a pouco. Dizer que nós fizemos um percurso. Nós tentamos fazer aqui uma trajetória rápida, que teve a fase de resistência, de luta contra a potência colonial. Também retratamos aqui uma fase da resistência generalizada contra a ocupação estrangeira, de 1976 a 1991. E também introduzimos aqui esta última fase. Dizer que nós citamos aqui testemunhos da primeira fase da luta. Mas nós temos hoje aqui conosco alguns testemunhos que retratam a segunda fase, a partir de 1975. E vamos nos pedir um pouco de paciência, porque eu vou pedir que muito rapidamente alguns destes testemunhos possam vir aqui e dizer-vos duas palavrinhas para os conhecerem melhor. Creio que todos nós ganhamos com estas intervenções. Mentira ou verdade? E eu quero muito sinceramente agradecer a todos quantos desfilaram aqui e partilharam conosco um pouco da sua experiência, do seu saber, do seu trajeto. A todos, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Muito obrigado. Dizer que nós estamos mesmo no final. E vamos muito rapidamente apenas falar aqui da ampla plataforma para a alternância do poder. A UNITA, no seu 13º Congresso, decidiu, numa das suas resoluções, a criação de uma ampla frente democrática para a alternância no poder, que congregue todas as forças vivas e políticas que
queiram tirar o MPLA do poder por via democrática. É esta ampla frente para a alternância que nós estamos a materializar hoje. É esta ampla frente que permitiu realizar em Luanda 2 conferências de imprensa nas últimas semanas, que vocês certamente acompanharam. Mentira ou verdade? É esta ampla frente onde nós queremos congregar os movimentos da sociedade civil e onde todos juntos, todos por Angola, devemos caminhar unidos. É muito importante a concretização desta frente. Precisamos, caros companheiros, de terem atenção o que já foi aqui chamado, o cuidado com a CNE. E a minha pergunta aqui vai: temos muita juventude. Foi aqui dito que há atrasos no bilhete de identidade. É fundamental que todos tenham o seu bilhete de identidade, mas particularmente que todos tenham o seu cartão de eleitor em dia. Têm todos o cartão de eleitor em dia? Não têm o cartão de eleitor em dia? Então aqui fica o nosso apelo. Para que a alternância ocorra, nós temos que cumprir o nosso papel. Mas cada cidadão eleitor tem que cumprir o seu papel. Porque um voto pode fazer a diferença. Um voto. Em função do nosso sistema eleitoral, todos somos poucos e todos devemos tratar dos nossos cartões. Assim, vamos acompanhar os vizinhos, acompanhar os amigos e vamos todos inscrever-nos para fazermos a alternância e transformarmos esta Angola digna, capaz da coesão, da inclusão, uma Angola melhor para todos. Precisamos de terem atenção o que aqui disse, para não voltarmos a ser enganados pelo discurso político que visa branquear a imagem aos olhos da opinião pública nacional e internacional. E eu, sinceramente, antes mesmo de terminar, quero mais uma vez dirigir os meus agradecimentos pela vossa coragem, pela vossa disponibilidade de resistirem aqui ao sol, pelo vosso forte sinal de participação neste programa. Também quero agradecer a toda a organização que proporcionou este programa, que tornou este 13 de março possível. Agradecer à polícia que aqui esteve e que aqui está. Dizer que aqueles senhores que foram apanhados aqui com as armas foram entregues à polícia. E bom será que não volte a ocorrer. A polícia também está a ouvir. A polícia está também a ouvir o recado do povo. Eu quero acreditar que nós temos que dar um voto de confiança às forças de defesa e segurança. E elas devem obedecer à lei e ao cumprimento da nossa Constituição. Está a ocorrer não apenas aqui. Toda a semana ocorreu isto noutras províncias, infelizmente. E lá onde já as forças de defesa e segurança não há nenhuma necessidade de termos outro tipo de presenças armadas com material letal, não fazem falta aqui a ninguém. Assim, compatriotas, povo do IJE, angolanos em geral que nos acompanharam, dizer que por esta Angola todo o sacrifício é pouco, todo o sacrifício vale a pena. Nós temos que honrar as gerações de todos aqueles que nos permitiram estar aqui hoje, que fizeram com que fosse possível vivermos o sonho da descolonização e da liberdade, que fizeram com que fosse possível a conquista da pluralidade, do multipartidarismo. E compete-nos a nós dar os passos a seguir. Compete-nos a nós trabalharmos arduamente para conquistarmos pela via democrática o direito de governar esse país e de implementarmos um projeto de sociedade que não exclua ninguém e que tenha o angolano no centro das nossas atenções. Os partidos políticos só fazem sentido quando governam para o povo. E para a UNITA, ninguém mais do que o nosso povo, nada acima do nosso povo. Sempre e sempre o angolano em primeiro lugar, o angolano em segundo lugar, o angolano em terceiro lugar. Viva Angola! Viva a UNITA! Viva!
Viva o 13 de março de 1966! Viva o 13 de março de 2021! Muito obrigado a todos e até breve, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado! Obrigado! Obrigado!